Então, hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do Evangelho de Mateus e hoje a gente vai entrar no capítulo 14. Então, vamos orar para começar. Muito obrigada, Senhor. Obrigado por este momento, Senhor. Obrigado pela vida dessas pessoas que estão aqui, Senhor, para estudar e se aprofundar na sua palavra, papai. Que o seu Espírito, Senhor, nos traga, Senhor, entendimento, papai. Que a gente leia, papai, e que a gente comece a ter entendimento, papai, que o seu Espírito nos convença do pecado, papai, para que a gente possa se arrepender. Queremos ser obedientes a ti, papai. Por favor, papai, nos ensina, Senhor. Abre, Senhor, os nossos olhos espirituais, papai. Queremos enxergar como Cristo, queremos ouvir como Cristo, papai. Em nome de Jesus, amém. Amém, que o Espírito Santo flua, que a gente consiga entender, né, e aplicar na nossa vida. Não é só acumular conhecimento, né? A gente tem que aplicar. É muito bom. Vamos lá, então. Então, o capítulo 14 eu dividi em 4 tópicos. O primeiro tópico vai ser a morte de João Batista. O segundo tópico, Jesus, a primeira multiplicação dos pães. Terceiro tópico, Jesus anda sobre as águas. E o quarto e último, Jesus cura os enfermos. Vamos lá, todo mundo? Evangelho de Mateus, capítulo 14, a gente vai lá no versículo 3. Herodes havia mandado prender e encarcerar João para agradar Herodias. Herodias era a mulher, entre aspas, de Herodes, que era esposa, na verdade, de Filipe, que era o irmão de Herodes. Versículo 4. João tinha dito repetidamente a Herodes: é contra a lei que o Senhor viva com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo de provocar uma revolta, pois o povo acreditava que João Batista era profeta. Então, João Batista, ele foi preso porque ele não negociou princípios e ele não se intimidou. Ele confrontou Herodes e disse ele que o que ele estava fazendo era errado, era contra a lei. E ele ficava dizendo isso várias vezes para Herodes, né? Que tomar a mulher do irmão dele era errado. Ele confrontava ele. Ele não tinha medo, não se intimidava. E ele sabia ali que ele estava correndo risco de vida, né? Mesmo assim, ele falou várias vezes para Herodes. Contudo, numa festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante dos convidados e agradou muito o rei. Então imagina, era a festa de aniversário de Herodes, né, que era o rei ali da Judéia, que governava ali sobre a Judéia, e ele estava todo feliz e empolgado, né, devia estar comemorando, tomando muito vinho, então devia estar bem feliz ali comemorando. No versículo 7, e ele prometeu sob juramento que lhe daria qualquer coisa que ela pedisse. Ele prometeu isso à filha de Herodias. Instigada pela mãe, a moça disse: quer a cabeça de João Batista num prato. Não era a vontade dela, é a mãe dela que instigou ela a fazer isso. O rei se arrependeu do que tinha dito, mas por causa do juramento feito diante dos convidados, deu as ordens para que atendessem ao pedido. João foi decapitado na prisão e sua cabeça foi trazida num prato e entregue à moça, que a levou à mãe. Então Herodias, ela estava com ranço de João Batista, porque ele confrontava ela, né? Então, o que ela fez? Ela manipulou a sua filha, ela usou a sua filha para conseguir a morte de João Batista. E aqui também mostra pra gente que a gente não pode prometer nada quando a gente está ali empolgado, eufórico e feliz, né? Porque imagina, ele estava eufórico, feliz ali, né? Tomando um pouco de vinho, talvez estava um pouco embriagado, e ali na euforia ele prometeu, né? Para a filha de Herodias, que ele daria o que ela pedisse. Só porque ele estava num momento alegre e feliz ali, ele se excedeu e prometeu algo para ela, né? Claro que ele não sabia que ela ia pedir isso, mas ela pediu. E se ele prometeu, ele tinha que cumprir, porque ele prometeu perante os convidados. Então ia ficar feio se ele não cumprisse, né? E aí na empolgação, ele prometeu isso, depois teve que cumprir, né? E foi o que aconteceu com Herodes. Ele se empolgou ali no momento de alegria, de euforia, e prometeu algo que ele não podia. E isso acontece muitas vezes com a gente, né? Às vezes a gente, em algum momento, a gente tá super empolgado ali com a situação, dependendo do lugar onde você vai, com quem você tá conversando, o que que tá acontecendo, né? E você já começa a prometer as coisas pelo momento que você está. Você age por
impulso, né? E a gente precisa entender que a gente não tem que prometer nada, nem quando a gente tá feliz, nem quando tá triste, nem quando tá com raiva. Quando tá com raiva, a gente promete que vai matar o outro, né? Eu vou matar, eu prometo que vou te matar. Você não pode prometer isso, você sabe que você nem vai cumprir, né? Tomara a Deus que não cumpra, mas nem isso você pode falar, né? Então não tem que prometer as coisas de acordo com as suas emoções. A gente tem que ter as emoções controladas para quando a gente for prometer algo, né? A gente tem que estar entendendo realmente aquilo que a gente está prometendo. Aí depois no versículo 12, os discípulos de João vieram, lançaram seu corpo e o sepultaram. Em seguida, foram a Jesus e lhe contaram o que havia acontecido. Então aqui relata que os discípulos de João Batista avisaram Jesus sobre a morte de João, né? Então Jesus ele ficou sabendo. Mas Jesus ele não age por impulso carnal, né? Porque Jesus, se fosse um de nós, poderia ficar revoltado, poderia querer ir lá e fazer justiça, tomar alguma atitude. Mas Jesus não, ele não age por impulso, ele não age conforme as emoções dele. E João tinha perdido a sua vida aqui na terra, mas ele não perdeu o seu propósito, né? Que o propósito dele era o quê? Era preparar o caminho para Jesus, né? E ele realizou isso com êxito, né? João anunciou a mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E foi justamente essa mensagem que ele falou várias vezes para Herodes. Várias vezes ele falou isso para Herodes, que era para ele se arrepender do pecado, era para ele largar o pecado. Mas Herodes não quis largar do pecado, né? E foi induzido para matar João Batista justamente porque João Batista estava cumprindo o seu propósito. Então aqui Jesus já nos ensina que não é para agir conforme as nossas emoções. Herodes fez isso, mas Jesus não. Aí no versículo 13. Logo que Jesus ouviu a notícia, partiu de barco para um lugar isolado, a fim de ficar só. As multidões, porém, descobriram para onde ele ia e o seguiram a pé, vindas de muita cidade. Aqui a gente já entra no segundo tópico, que é a primeira multiplicação dos pães. Então, através desse versículo, a gente consegue entender que Jesus ficou triste com a notícia de João Batista. Ele não estava indiferente, ele estava triste, né? Mas ele era obediente ao Abba, ao Pai. E o Pai não falou para ele lá, né? Então ele simplesmente obedece. Ele não age nem por impulso carnal, nem por vontade própria. Ele obedece ao Pai. Mas aqui a gente consegue perceber que ele estava triste, né? Que ele ficou sentido com o que aconteceu. E ele queria ir para um lugar isolado a fim de ficar só, né? Eu creio que naquele momento ele queria passar ali pelo luto sozinho, ele queria conversar com Abba, com o Pai, ele queria ali, né, passar por aquele momento de tristeza, tendo intimidade com Deus, buscando consolo em Deus. Aí no versículo 14, quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Então Jesus, ele queria ficar sozinho, mas ele viu que os outros precisavam dele naquele momento e os atendeu. Jesus, ele não ignorou os problemas dos outros por causa da sua tristeza, por causa do seu luto, né? E aqui a gente aprende com Jesus que servir aos necessitados nos ajuda a superar a tristeza da alma. Os enfermos, eles não foram atrás dos médicos, né? Eram pessoas enfermas ali que foram atrás de Jesus. Ele estava passando por aquele momento difícil, onde ele queria ficar sozinho, né? Ali conversando com Abba. Ele queria ali ficar naquele momento de luto, de tristeza, mas chegou lá e se deparou com pessoas que precisavam deles, né? E esses enfermos foram procurar a Jesus. Eles não foram atrás de médicos, eles foram atrás de Jesus. E quando ficamos doentes, o que a gente faz? A gente vai ao hospital, né? E quando a gente chega no hospital, a gente tem a intenção de ser examinado, a gente recebe o diagnóstico, o médico diz o que a gente tem, né? Aí o médico prescreve a medicação e o nosso intuito é de ir embora. Eu pego o papel lá, a receita do médico, passo na farmácia, compro o remédio e eu vou para minha casa, né? A gente pensa dessa forma.
A gente não quer ficar ali no hospital. A gente sempre torce para que não seja nada muito sério, para que a gente só vá na consulta, tenha um diagnóstico, a prescrição médica e vá e retorne para sua casa, né? A gente não quer ficar ali, a gente quer receber alta. E é por isso que a gente precisa entender que igreja, ela não é hospital, né? Não podemos ir à igreja somente para receber algo de Deus, né? A gente tem que ir para a igreja para pertencer à igreja, né? Porque Jesus, ele não é remédio, Jesus é a cura. Então, a gente precisa ter isso na nossa mente, né? Eu não vou procurar Jesus, eu não vou à igreja só quando eu preciso receber algo. Na verdade, eu vou à igreja porque eu quero pertencer àquele lugar, eu quero fazer parte daquele lugar. Porque senão a gente passa a ser como as pessoas, né? Que só procuram a Deus quando querem alguma coisa, quando precisam de milagre, quando precisam de ajuda. Aí depois, quando tá tudo bem, elas não querem mais ficar ali. Ou seja, elas não querem pertencer à igreja, né? Que é o corpo de Cristo. Aí no versículo 15, ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: este lugar é isolado, já está ficando tarde, mande as multidões embora para que possam ir aos povoados e comprar comida. Então, lá no Evangelho de Marcos, onde também relata essa passagem, lá diz que essas pessoas estavam lá, foram atrás de Jesus para receber a cura, e que era uma multidão, né? Que depois eles ficaram por lá e Jesus começou a ensinar eles, né? Então, além de ser curados, eles ficaram lá para receber a palavra, né? Jesus estava ensinando eles. Aí no versículo 16. E aí, o que acontece? Já estava ficando tarde, Jesus tinha ido para um lugar isolado, porque a intenção dele era ficar sozinho, mas a multidão ouviu e chegou lá antes dele. Quando chegou lá, ele não espantou a multidão, que Jesus ele estava triste. Mas, mesmo triste, ele não se importou com o problema dele, né? Ele não quis se fechar e falar, não, agora eu tô triste, eu preciso de um momento sozinho, eu não vou ajudar ninguém, eu preciso viver aqui a minha tristeza. Não, ele teve compaixão das outras pessoas que precisavam de ajuda. Ele sabia que ele poderia ajudar. Então, ele deixou a tristeza dele de lado e passou a servir, né? Então, isso mostra pra gente que algumas fases da nossa vida, dependendo do tipo de depressão que você tá passando, a solução, muitas das vezes, é servir, né? O fato de você servir, de você ser útil para Deus, se você ocupar em algo que Deus está pedindo para que você faça, né? Sendo obediente a Deus, isso cura a depressão, né? É claro que a gente não pode esquecer que existem 3 tipos de doença, né? De depressão. Tem a doença do corpo, né? Que às vezes pode ser hormonal, tem que ser medicamento. Tem a da alma, né? Que pode ser algo que aconteceu com você, que você tá muito triste porque algo aconteceu com você que te entristeceu e você não tá conseguindo superar. Essa é a depressão da alma. E tem a depressão espiritual, né? Que daí é uma outra situação. Existem esses 3 tipos, tá bom? A gente precisa discernir qual o tipo, né, de enfermidade que a pessoa tem. Ó, então no versículo 15. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: este lugar é isolado, já está ficando tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos povoados e comprar comida. Então estava toda aquela multidão lá ouvindo, né, os ensinamentos de Jesus, e estava ficando tarde, aquele lugar era isolado, não tinha nenhum lugar próximo para comprar comida, mas também eles não tinham dinheiro para comprar comida para alimentar toda aquela multidão, né? Então os discípulos chegaram até Jesus e falou: Jesus, manda eles voltarem para casa deles ou irem para povoados que tenham alimentos para que eles possam se alimentar, né? Espante as multidões, mande as multidões embora. E Jesus diz: não há necessidade. Providenciem vocês mesmos alimentos para elas, para essas multidões, né? E eles responderam: temos apenas 5 pães e 2 peixes. Então, todos ali estavam com fome. E os discípulos foram até Jesus para dizer que ele tinha que mandar a multidão embora. No Evangelho de Marcos, relata que Jesus pediu que separasse o povo em grupos de 100 e 50. Aqui no de Mateus não está relatado isso, mas no de Marcos está. Então, primeiro Jesus ordena que se organize para depois realizar os milagres que estão por vir, né? Então, primeiro a gente tem que se preparar para depois a gente receber. Então, se Deus pediu para você fazer algo e o seu raciocínio lógico tenta impedir que você continue, se fortaleça através da palavra.
Ouça o que o Espírito Santo está dizendo e vai obedecendo, vai se preparando, que no momento certo, quando você estiver pronto, quando você estiver organizado, preparado, Deus vai fazer e você vai receber. Mas a gente precisa estar pronto para receber, né? O tempo do preparo, ele é necessário. A gente não pode receber algo quando a gente está despreparado, porque daí a gente não vai saber usufruir daquilo, né? A gente não vai aproveitar o que a gente está recebendo. E aqui mostra isso, né? Eles chegaram ali, mas a gente só tem isso, 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus fez o quê? Separa essa multidão em grupos de 50 e 100. Organiza o povo. Prepara o povo que eles vão receber o milagre. Eles têm que estar preparados, organizados para poder receber, para que todo mundo possa usufruir do milagre. E isso serve muito para a nossa vida também, né? Porque muitas das vezes a gente só fica esperando, né? A promessa de Deus e a gente quer logo receber. Não, mas Deus prometeu e Ele é fiel para cumprir. Calma, você vai receber. Mas enquanto isso, vai se preparando. Deus espera que você vá se preparando para que quando você receber a promessa, você consiga usufruir daquilo que você está recebendo, né? A gente não pode pular a etapa do preparo, né? Deus não é um Deus de bagunça, de desordem. Primeiro a gente precisa se preparar e se organizar para a gente poder receber e usufruir da melhor maneira possível. Aí no versículo 18, tragam para cá, disse ele, que era para os discípulos trazerem os 5 pães e os 2 peixinhos. Então, com Jesus, o pouco é suficiente. O pouco rende e é multiplicado, né? O pouco com Deus sobra. E o muito sem Deus se torna pouco e não rende. A gente consegue entender isso quando algumas pessoas falam que tem um cargo bom, elas trabalham numa empresa boa, elas recebem um bom salário, mas o dinheiro não rende. Elas falam, não sei o que acontece, o dinheiro não rende. Meu dinheiro parece que escapa pelos dedos e eu não consigo ter nada direito, não sei o que acontece. É isso que acontece, né? O muito sem Deus acaba se tornando pouco, ele não rende. E o pouco com Deus se multiplica, rende, né? Por isso que a gente vê várias famílias que são firmadas sobre a rocha que é Jesus. E o pouco que eles recebem, eles conseguem suprir todas as necessidades, eles conseguem ser felizes, né? E aquele que é fiel no pouco, Deus honra, né? E aos poucos a pessoa ela vai prosperando ali da maneira correta e Deus vai abençoando. Aí no versículo 19, em seguida mandou o povo sentar-se na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu os pães em pedaços, e os entregou aos seus discípulos que distribuíram às multidões. Versículo 20, todos comeram à vontade e os discípulos recolheram 12 cestos com as sobras. Então nos 12 cestos haviam sobras. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, eram mais de 5.000 pessoas que estavam ali reunidas, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Então, antes de multiplicar, Jesus dividiu, né? Ele repartiu em pedaços. E o dividir nos causa a impressão de perda, né? Quando você tem que dividir algo que é seu, você fala, mas estou dividindo, eu vou acabar perdendo. Dá aquela sensação que você está perdendo, né? Mas na matemática de Deus, o dividir gera a multiplicação, né? Não é no nosso raciocínio lógico, é na matemática de Deus, é algo sobrenatural, né? Você tem que crer para ver, né? Não tem como você pensar com seu raciocínio lógico, porque se você raciocinar através da sua mente, você não vai dar passos de fé. Você tem que crer, né? Tem que obedecer e Deus vai honrar. Então antes de multiplicar, Jesus dividiu. Ele partiu o pão e o pão foi multiplicado, né? Então aquela sensação que a gente tem que a gente está dividindo e está perdendo, aqui vai cair por terra. Então o que acontece? Tem áreas na nossa vida que muitas das vezes Jesus vai fazer com a gente igual ele fez com esse pão. Ele vai nos despedaçar. Ele vai partir a gente em vários pedacinhos, porque esse partir significa o processo, né? É a preparação. A gente não tem que estar preparado para receber, então é justamente essa preparação. Muitas das vezes a gente vai ser quebrado, repartido, porque isso faz parte do processo, né? E então depois vem a multiplicação na nossa vida.
né? Então a gente, na verdade, tem que exercer o quê? É a gratidão dentro da gente. Mesmo a gente passando por períodos que a gente está sendo quebrado, repartido, a gente tem que crer. Se você está no caminho reto do Senhor, se você está sendo obediente, só creia e obedeça, né? Que no momento certo virá a multiplicação. É questão de fé mesmo, né? É questão de ser obediente. E quem é obediente, com certeza já vivenciou muitos milagres de Deus, porque acontece. Então, ainda falando sobre a multiplicação dos pães. Então, quem entregou os 5 pães e os 2 peixinhos foi um garoto, gente. Era um garoto que estava lá no meio da multidão, que levou o lanchinho dele bonitinho, porque ele é precavido, levou o lanchinho dele e ele decidiu entregar tudo que tinha. Quando os discípulos perguntaram, né, começaram a ver lá quem tinha alguma coisa, para ver se eles conseguiam juntar e para alimentar aquela multidão, o garoto espontaneamente falou, eu tenho esse meu lanchinho aqui que eu trouxe, 5 pães e 2 peixinhos, né? E isso nos mostra que muitas das vezes ficamos com o coração endurecido, indiferente, porque a gente acha que o que a gente tem é pouco e não dá para dividir. Aquele menino poderia ter pensado assim, não, o que eu tenho aqui é o meu lanchinho para mim, para minha mãe, para as pessoas que foram com ele, eu não vou dividir porque não tem como eu dividir com essa multidão, porque daí a gente vai ficar sem. Mas ele não pensou dessa forma, ele simplesmente foi lá e ofertou, né? Ele entregou o que ele tinha e Deus honrou. E o que ele entregou foi multiplicado, ele se alimentou e todos que estavam ali, né? Eram mais de 5.000 pessoas e ainda sobrou. Então, prosperidade não é aquilo que eu recebo, é o que eu derramo sobre a vida das pessoas. Então, quanto mais os discípulos iam distribuindo, mais ia se multiplicando. O cesto não ficava vazio, né? Depois de tudo, sobrou os 12 cestos, ainda tinha pães, não faltou. Conforme eles distribuíam, o cesto não ia esvaziando. É como se ele tirasse e nada saísse dali, porque ia se multiplicando, né? O servir, o você distribuir, vai fazendo a matemática de Deus acontecer, né? As coisas vão multiplicando. Então, o coração endurecido, indiferente, ele não está rendido a Deus. Quanto mais você demora para se render, mais você demora para alcançar o que Deus tem para você. Quanto mais você resiste e não permite o quebrantamento do coração, mais você protela o crescimento em Cristo. Deus quer isso, Ele quer que a gente cresça em Cristo, né? Deus deseja isso, deseja que a gente tenha o olhar, o enxergar, o falar, o ouvir, o pensar de Cristo. Então a gente tem que se render a Deus. A gente tem que permitir que o nosso coração seja quebrantado. A gente não pode mais protelar o nosso crescimento em Cristo, né? E tudo tem a ver com o coração. E isso é uma questão de decisão. A gente já falou aqui várias vezes. Não adianta você pensar, mas eu não sou assim, eu sou muito racional, eu não consigo. Você consegue sim, é só você decidir, é só você se render. Não pode resistir ao Espírito Santo. Seja sensível, escute o que ele está falando. Agora a gente vai entrar no terceiro tópico, que é onde Jesus anda sobre as águas. Ainda no capítulo 14 de Mateus, versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Então, Jesus que insistiu que os discípulos voltassem ao barco e atravessassem o mar. Ele estava ali despedindo as multidões e pediu que os discípulos fossem lá sozinhos, que ele ia ficar ali, despedindo as multidões, e era para eles atravessar o mar. Versículo 23. Depois de mandá-las para casa, depois de Jesus mandar aquelas multidões para casa, ele subiu ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Então, lembra que a intenção de Jesus, após saber da morte do João Batista, já era ficar num lugar isolado, né? Porque ele queria ter o seu tempo com Deus. Ele estava entristecido, ele estava de luto, né? Porque o seu primo havia morrido. E ele não conseguiu naquele momento, porque pessoas precisavam dele. Então, primeiro ele atendeu as pessoas, ensinou as pessoas, curou as pessoas. Depois, quando já tinha feito tudo, alimentou as pessoas. Depois que estava tudo certo, ele despediu as multidões e ele quis subir ao monte para orar. E ele ficou por lá. Quando anoiteceu, aqui diz que ele ainda estava ali, sozinho. Aí no versículo 24. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado.
Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Jesus não estava no barco com eles. Jesus estava no monte sozinho e eles estavam no barco em apuros. E por volta das 3 da madrugada que Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos ouviram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse, não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Eu não sei se vocês conseguiram ouvir o louvor que eu mandei hoje, mas ele falava justamente sobre isso, né? Lá nesse louvor dizia assim, se o teu barco parecer que vai naufragar, porque é isso que estava acontecendo com eles, né? Se o seu barco está balançando para lá e para cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, e você se pergunta, cadê Jesus? Olha lá, lá vem Jesus, ele anda sobre as águas para vir te socorrer. Parece que é Jesus andando sobre as águas e é Jesus. Eles tiveram medo, acharam que era um fantasma, mas não era um fantasma, era Jesus. E o louvor que eu mandei fala exatamente essa parte, né, do estudo que a gente está lendo agora. E lembra, gente, foi exatamente Jesus que pediu para que eles entrassem no barco e atravessassem. Foi Jesus, né? Isso mostra que mesmo quando a gente obedece, os problemas vão surgir. Não é porque eu estou sendo obediente, que eu estou no caminho reto, que não vou ter problema nenhum. Os problemas, eles vão surgir, né? Mas se você estiver no caminho reto do Senhor, se você estiver obedecendo, os problemas irão surgir, mas Deus vai te fortalecer. E os planos de Deus não se frustrarão, né? Porque nesse louvor que eu mandei para vocês, a letra é focado nisso. Os planos de Deus não se frustrarão. Se Deus entregou para você uma promessa, creia, né? Você vai passar pelo propósito, pelo processo, até você chegar lá na promessa. Quer dizer, é o contrário, eu estudei esses dias. Então, quando Deus lhe entrega uma promessa, você vai entender o propósito, você vai passar pelo processo até a promessa ser concluída na sua vida, né? E não é para você se abalar. Fica firme no Senhor, que Ele vai vir te socorrer, Jesus vai vir estender as mãos para você e os planos de Deus não vão se frustrar. Mesmo se você desistir, os planos de Deus não vão se frustrar. Deus vai usar outra pessoa se você desistir, mas vai acontecer. Então, gente, aqui mostra o quê? Aqui mostra que Pedro, ele foi ousado, né? Ele reconheceu que era Jesus e o Pedro foi o único ali que deu passos de fé. Porque estava escrito que eles estavam com medo, era geral, né? Eles estavam passando ali por uma situação difícil. Um barquinho, né, no meio daquele mar, os ventos ali quase derrubando o barquinho. E quando eles viram Jesus andando sobre as águas, eles nunca tinham visto isso, eles não sabiam que isso era possível, né? Eles se assustaram e acharam que era um fantasma. Pensaram que era algo ruim, mas não era algo ruim, era o socorro chegando. E Pedro foi o único que teve ousadia, né? Porque ele falou para Jesus, então se é tu mesmo, né? Faça com que eu vá até você também caminhando sobre as águas, né? Ele foi ousado, ele pediu isso para Jesus. E Jesus disse, venha. E ele foi. Se Jesus está mandando eu ir, é porque eu posso ir. Jesus, ele está mandando, é porque eu posso, né? Eu creio em Jesus. Eu confio que Jesus, ele quer o meu bem. Então, se ele está pedindo para ir, é porque eu sei que eu posso. Então, eu vou. Ele obedeceu e foi, né? E ele foi o único ali que deu passos de fé, né? E muitas das vezes, a gente tem medo de dar esses passos, porque a gente sabe que corre o risco de afundar. Por quê? Porque a gente age pela nossa carne. Jesus pede para vir e a gente fica pensando se vai. Não, mas e se eu afundar? Mas Jesus falou para ir e Pedro foi. Então, no primeiro momento, ele nem pensou, ele não duvidou. Ele simplesmente foi, né? E os outros não foram, né? Os outros nem sequer pediram, eles não falaram, então eu também quero ir, Jesus. Não, eles ficaram ali só observando. Vamos ver. Se Pedro realmente foi não afundar, quem sabe depois a gente vai, né? E isso serve para nossa vida, porque muitas das vezes Deus pede algo para nós, pede que a gente dê passos de fé e a gente bloqueia.
que a gente fala, não, mas eu posso afundar, não, mas pode acontecer isso, isso e aquilo, e eu posso afundar. A gente tem medo de dar esses passos de fé, mesmo tendo a certeza que é Jesus que está nos chamando. Mas mesmo assim, muitas das vezes a gente tem medo de dar esses passos de fé, né? Mas a gente precisa crescer na palavra, precisa fortalecer a fé ao ouvir a palavra, através da palavra, né? E focar em Jesus. É focando em Jesus a gente vai conseguir dar os passos de fé. Aí no versículo 30, mas quando Pedro reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram, de fato, o Senhor é Filho de Deus. Então, quando Pedro desviou o olhar de Cristo e começou a olhar os problemas, ele começou a afundar, né? Porque de início ele estava ok, agiu pela fé e começou a dar passos de fé. Mas de repente ele parou de focar em Cristo e começou a olhar para os lados. Aí ele enxergou os problemas que já estavam ali, né? Já estavam, mas daí ele perdeu o foco e começou a olhar para os problemas. E aí ele começou a afundar. Mas quando Deus nos revela a promessa, ele não revela o processo. Por quê? Porque é para a gente focar simplesmente em Jesus, não foca nos problemas. Porque Jesus vai estar ali do lado para nos dar a mão se caso a gente afunde. Né? Ele vai estar ali do lado, ele não vai ser um pai mau, sabe aquele pai mau que o filho vai, às vezes está se afogando e o pai fala, deixa afogar um pouco porque tem que aprender. Não, Jesus vai estar ali para estender as mãos e para nos socorrer. A gente não pode deixar o medo tomar conta da gente e impedir que a gente dê os nossos passos de fé. E a gente precisa entender, né, que esses passos de fé e os problemas que vão aparecer no caminho fazem parte do processo. Porque lembra lá que a gente estudou sobre o José do Egito? Deus revelou para ele a promessa, né? Entregou para ele sonhos. Lembra que ele sabia que todos os parentes, os irmãos, até o pai ia se prostrar perante ele, né? Deus revelou ali que tinha algo grandioso para ele, mas ele na imaturidade acabou falando para os outros e os outros não gostaram do que ele disse. Não gostaram da revelação que Deus entregou. E aí, o que aconteceu? Ele passou pelo processo. Deus entregou a revelação para ele, entregou a promessa, revelou para ele a promessa através de sonhos, mas Deus não falou para ele que ele ia ser jogado no buraco. Deus não falou que ele ia ser vendido como escravo pelos próprios irmãos. Deus não falou o quanto que ele ia sofrer como escravo, que ele ia ser preso injustamente, ficar muito tempo naquela cadeia mofando. Deus não revelou para ele esse processo. Por quê? Porque se talvez revelasse para ele, por tudo que ele iria passar, ele provavelmente ia desistir. Ele ia falar, não, Senhor, tá tudo bem aqui onde eu tô, eu me dou muito bem com meu pai gosta de mim, ele se agrada de mim, tudo bem que meus irmãos não vão muito com a minha cara, mas eu prefiro ficar aqui mesmo, e eu não quero chegar a ser governador do Egito. Tudo bem ficar aqui mesmo, né? E isso acontece com a gente. Às vezes Deus entrega pra gente uma promessa, mas não fala pra gente o processo que a gente vai passar. E isso é natural. Porque Deus conhece os nossos corações, é Deus que sabe o que é melhor pra gente, e é melhor mesmo que Ele não revele o processo, porque senão a gente vai acabar desistindo e não vai querer que a promessa de Deus cumpra na nossa vida, né? Então, tudo de Deus é muito pensado pro nosso bem, né? Ele só quer, na verdade, é o nosso bem, é o nosso Abba. E um pai, ele quer o bem do seu filho. Então, Deus sabe o que ele faz. É a vontade dele que é perfeita, boa e agradável. E não as nossas, né? E durante o processo a gente amadurece, a gente aprende, a gente cria experiência, a gente aprende a perseverar, né? Então faz parte, é necessário a gente passar por esse processo, que depois a gente ainda, através do processo que a gente passou, a gente consegue compartilhar, ajudar e ensinar outras pessoas, né? O que a gente não pode esquecer, é que tá lá em João, 1 João capítulo 4, versículo 18. O perfeito amor lança fora todo medo. E a gente sabe que o perfeito amor é o de Jesus, né? Então, se ele tá pedindo para ir, vá, dê passos de fé. E todo o medo será lançado fora, porque Jesus
Ele não tem amor para nos dar, ele é o amor. Lembra uma vez de um louvor que eu mandei no grupo, né, que fala, o amor me amou? É tão lindo aquele louvor, e ele foca justamente nisso, né, que Jesus, ele é o amor, ele é o perfeito amor, e através de Jesus a gente lança todo medo fora. A gente já vai para a parte final, versículo 34. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando o povo reconheceu Jesus, a notícia de sua chegada espalhou rapidamente por toda a região e trouxeram os enfermos para que fossem curados. Suplicavam que ele deixasse os enfermos apenas tocar na borda de seu manto, e todos que o tocavam eram curados. Então, depois de tudo isso que aconteceu, né, eles atravessaram o mar e chegaram nessa cidade. E a gente precisa entender também que toda vez que algo de Deus vai se concluir, vai acontecer, vai vir os problemas para tentar impedir, né? A gente sabe das artimanhas do inimigo. Ele vai fazer de tudo para você desistir. E tinha um motivo por isso ter acontecido. Porque eles iam chegar nessa cidade e no próximo capítulo a gente vai entender o porquê, o que eles iam fazer nessa cidade. Então ali também foi o inimigo tentando impedir que eles chegassem ali. Então mandou aqueles ventos, aquela tempestade para tentar impedir que eles chegassem ali. Mas se Jesus determinou que eles iam chegar ali, né, e que Jesus ia curar aqueles enfermos e fazer outras coisas que a gente vai ler no próximo capítulo, Jesus ia chegar e ponto final. Jesus determinou que eles fossem no barco e atravessassem, porque Jesus sabia o que esperava eles nessa cidade. Então eles simplesmente obedeceram. A tempestade veio, tentou impedi-los, mas não conseguiu, muito pelo contrário. Jesus veio socorrer e ainda eles vivenciaram aquele milagre. Ainda Pedro teve a oportunidade ali de ter ousadia, dar passos de fé e caminhar também sobre o mar. Né? Então nada impede e nada frustram os planos de Deus. Por isso que o nosso foco precisa ser Jesus. A gente não pode esquecer que o inimigo vai usar de artimanhas para tentar fazer com que a gente desanime, para tentar distrair a gente, né? Ele usa vários métodos para tentar distrair, nos distrair, tirar o foco. A gente não pode perder o foco, que é Jesus. Então, termina, gente. Essa daqui já é o quarto tópico. Então, dentro do capítulo 14, tinham 4 tópicos e a gente finalizou agora o quarto tópico, tá bom? Aí, na próxima semana, a gente vai pro capítulo 15. Eu vou ver se na próxima semana eu consigo dar uma resumida pra gente começar a ir de 2 em 2 capítulos, tá bom? É que às vezes tem coisas bem interessantes que dá pra gente extrair bastante conteúdo, né? E acaba demorando. Mas eu vou tentar ver se eu consigo dar 2 capítulos na próxima semana, tá bom? Alguém quer compartilhar algo? Alguém passou por algumas situações desses 4 tópicos e quer compartilhar com a gente? Se alguém quiser falar, pode ficar à vontade, compartilha, dê testemunho, porque ajuda a gente a fortalecer. Gente, o capítulo 15, a gente vai estudar sobre aquela parte da mulher, lembra? Que é a parte lá que ela fala sobre as migalhas, né? Que os cachorrinhos comem as migalhas. É bem legal essa parte, dá pra gente extrair bastante aprendizado dessa parte. Aí eu vou tentar fazer, aí vai ter também a segunda multiplicação dos pães, né, que a primeira foi agora e depois vai ter a segunda, mas eu vou tentar aí juntar o capítulo 15 com 16, que eu acho que vai dar certo. Tá bom? Até o final do ano a gente termina, aí eu creio que depois a gente vai fazer um intervalo de férias, e aí no ano que vem que a gente vai começar com o Apocalipse, tá bom? Aí eu vou montar os estudos de uma forma didática, de uma forma que eu entenda, porque tem muita coisa ainda que eu preciso entender para depois eu poder compartilhar, né? Porque antes do id tem que vir um vinde. Eu tenho que ir para poder receber, para poder entender, né? Porque eu só consigo transmitir aquilo que de fato eu entendo. Se tiver alguma coisa bagunçada na minha cabeça, eu tenho que tentar assimilar de uma forma bem didática para depois passar para vocês. Então eu vou tentar montar assim de uma forma bem didática, né? Porque já é um livro assim um pouco mais difícil de entender, que são muitas informações e existem várias interpretações, né? Então eu vou tentar montar de uma forma bem didática para que a gente possa aqui junto, né, estudar, né, e tirar as nossas dúvidas, tá bom? Isso que eu tô falando é do livro de Apocalipse. Então depois do Evangelho de Mateus,
a gente vai dar um período de férias, né? Que vai cair bem no período de férias, dezembro, janeiro, e lá pro final de janeiro a gente começa Apocalipse, tá bom? Eu vou orar para encerrar, tá bom? É até semana que vem, de quarta às 5h30. Obrigada, papai. Muito obrigada por este momento, papai. Recebemos a sua semente, papai. Que a sua semente penetre, papai. Que ela vire uma árvore, que ela dê frutos, papai. Que a gente aprenda, Senhor, a dividir, papai. A gente tem que aprender, papai, a dividir. Mesmo quando a gente achar, Senhor, que não temos nada, que o seu Espírito nos toque. Que o seu Espírito, Senhor, nos convença, papai, do pecado, papai. Não queremos ser mesquinhos, papai. Queremos aprender a dividir. Queremos ter o coração quebrantados, papai. E não queremos fazer isso simplesmente só para mostrar para os outros, papai. Ou simplesmente para dizer que nós estamos sendo obedientes a ti, papai. Queremos fazer isso, papai, porque queremos ter o coração limpo, papai. Purificado, papai. Para que automaticamente, Senhor, para que se torne um hábito dividir, fazer o bem, papai. Para que a gente não se glorie disso, papai. Porque toda honra e glória é do Senhor, papai. Recebemos a sua palavra, papai. Queremos que ela frutifique, papai. Queremos receber, papai, para depois distribuir a sua palavra, papai. Nos limpe, Senhor, nos purifique, papai. A sua palavra é viva e eficaz, papai. Abra os nossos olhos, Senhor, os nossos ouvidos, papai. Toma conta do nosso agir, do nosso falar, papai. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, por todas as vidas que estão aqui presentes, papai. Que todas as nossas feridas sejam curadas, papai. Que virem cicatriz e que todas as vezes que a gente olhar para aquela cicatriz, a gente se lembre o quão maravilhoso você é, papai. Você é capaz de curar até as feridas mais profundas, papai. Cura, Senhor, cura, Senhor. Queremos liberar perdão, papai. Queremos liberar perdão, queremos ser curados, papai. Limpa, Senhor, purifica, papai. Que possamos sentir a sua paz, que excede todo entendimento. Que todos os dias possamos sentir a sua alegria, a alegria que vem do Senhor. Do Senhor, queremos a sua alegria, papai. Nos conduza, ó Espírito Santo. Muito obrigada, Jesus, por nos trazer tanto ensinamento. Obrigada por nos incentivar, por nos ensinar a ser obedientes. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Deus abençoe. Até a próxima quarta.